Sejam bem-vindos ao meu canal de Teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao 10, aquele belíssimo texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like, fazer o seu comentário e nos ajude compartilhando este vídeo para um maior número de pessoas, para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. Convido você a pegar a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está à frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso? Dizei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, o que estáis fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhados nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de vosso pai Davi. Hosana no alto dos céus. Esse texto ele traz uma série de apontamentos que nos mostram a identidade de Jesus. Veja, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é que no Evangelho de Marcos, a atuação de Jesus, grande parte da atuação de Jesus se concentra na região da Galileia. São poucos os movimentos na Judéia e nós percebemos no Evangelho de Marcos um movimento de subida da Galileia até Jerusalém. Mas é importante compreender esse movimento de subida da Galileia até Jerusalém como uma verdadeira via crucis de Jesus. Como assim? É preciso compreender que a cruz não foi o sinal de algo planejado pelo Pai, muito menos algo que foi impensável na vida de Jesus. Porque Jesus viveu a sua vida toda pautada no reino, pregando um modelo de vida alternativo que estava chocando com o modelo de vida na sociedade. Então a morte de Jesus não foi um acidente, não foi obra do acaso e muito menos obra do Pai. A morte de Jesus foi uma trama contra uma ação de Jesus que queria implantar um projeto de vida alternativa chamado Reino de Deus. Por isso que Jesus, no seu anúncio e na sua vida do reino de Deus, ele viveu inteiramente para Deus e inteiramente para o próximo. Inteiramente para Deus porque o projeto é de Deus, Jesus o enviado do Pai. Mas esse envio do Pai buscava sempre o bem-estar do ser humano. Por isso Jesus ele demonstra amor o tempo todo. Jesus se entrega para cada um o tempo todo. Jesus faz curas, milagres e Jesus vai tramando, chamando a vida, chamando aqueles que estavam fora da vida a entrarem no caminho da vida. O texto também traz um elemento muito importante para nós. Quando Jesus ele vai chegar a Jerusalém, ele envia então 2 dos seus discípulos a pegarem um jumentinho que nunca havia sido montado. Isso está dentro da característica do Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias, que fala que o rei messiânico, ou o Messias, viria montado num jumentinho que nunca havia sido montado. Outro elemento interessante que esse texto destaca para nós é que os discípulos de Jesus e aqueles que acompanharam Jesus da Galileia até Jerusalém, eles ornamentam o jumentinho. Isso faz referência direta à entronização do rei de Israel. Então Jesus ele chega em Jerusalém com aspectos muito importantes do Messias e Rei. E o povo feliz, porque descobre a identidade de Jesus, ali a identidade de Jesus ela é anunciada de uma maneira muito mais
forte, esse povo então, ele vem com Jesus cantando Hosana, Hosana, Hosana e chacoalhando ali, no caso, o seu ramo. Mas o que significa isso? É claro que na cerimônia litúrgica, isso tem muitos elementos e comunica muita vida. Mas eu quero chamar a atenção para você para algo que é muito importante, que esse texto que vem destacando para nós, porque nós estamos aqui na última semana da Quaresma. Semana que vem já é Páscoa. O texto de hoje, então, nos faz relembrar de textos anteriores, que Jesus é o verdadeiro santuário, que o culto existencial é o culto que Jesus quer de nós. E no último vídeo nós falamos que Jesus pede para gastarmos a nossa vida, para não retermos, porque quem guarda, perde. E agora nós estamos diante de uma procissão da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas lembre-se, Jesus está em Jerusalém não é para ser aplaudido pelo povo. Ele está seguindo o caminho da cruz. E fazer uma procissão dos ramos significa procissão, caminhar no mesmo ritmo, nos passos do Mestre. Significa que nós também, que estamos ali participando com o nosso ramos, temos o desejo de trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou, que é o caminho da cruz. O caminho da cruz, ele precisa ser bem entendido. Deus não quer que você seja pregado no madeiro, que você sofra e morra. Não é nada disso. A cruz é a expressão máxima de Jesus Cristo, que amou o Pai, e que amou o Pai, amou os irmãos. Na cruz nós temos uma entrega do amor de Deus a toda a humanidade. Portanto, viver o domingo de Ramos, apontado para essa ideia de viver a cruz com Jesus, significa também que nós queremos sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro, baseado no amor de Jesus, baseado na fé em Jesus e iluminados pela graça de Deus. O convite para nós é não ficarmos somente numa celebração litúrgica, mas assumirmos o caminho da cruz. É interessante quando nós fazemos essa relação, e aqui eu já convido você, fique esperto que nos próximos dias vou estar lançando um vídeo para falar da Quinta-feira Santa, mas fazemos a relação da procissão do Ramos com a Eucaristia. O Evangelho de João, no capítulo 13, apresenta para nós a instituição da Eucaristia, mas não só num gesto, são dois gestos. O primeiro gesto é o ritual, o gesto eucarístico. Mas o segundo gesto, ligado ao gesto eucarístico, nós temos a ideia do lava-pés, para que o ritual não seja desconectado da vida. Da mesma forma, a gente precisa olhar para esse domingo, para essa proposta dessa palavra, que nos convida a não só reconhecermos Jesus como Senhor, como Salvador, falando, Jesus, Hosana, Hosana, salvai-nos. Não só reconhecer Jesus como Salvador, mas trilhar o mesmo caminho que o Salvador trilhou. Esse é o grande projeto. Esse é o grande convite para nós, nesta palavra de Deus. Que nós possamos, que eu e você, reconhecer mesmo que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Rei. Mas que nós possamos declarar esse reinado, esse senhorio de Jesus, trilhando o mesmo caminho que Jesus trilhou, para que nós também sejamos identificados como seguidores de Cristo, porque andamos no mesmo ritmo, na mesma forma que o nosso Mestre andou. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, para que nós possamos de fato viver esse projeto, assumirmos o caminho da cruz e sermos pão partido na vida dos nossos irmãos. Fique com Deus, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe e que o projeto do reino possa cada vez mais transparecer em nossa vida. Até o próximo vídeo.